Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, de volta e já tendo que falar sobre isso aí, né, gente? Sobre o assunto que tá invadindo as redes sociais, a internet, o YouTube, a televisão. John Arias, o melhor jogador da América do Sul na Copa do Mundo de Clubes, um dos maiores jogadores do Mundial que acaba de terminar, o melhor jogador do Fluminense há muito tempo, provavelmente um dos melhores, se não o melhor jogador do continente nesse momento. John Arias está indo embora, assim, rapidinho, por duas mariolas. De novo, Mário. Vem. Paulinho procurou, colocou e entrou! É tapete grená pra você, meu amigo. Que dureza, hein? Que dureza ter que fazer vídeo sobre isso aqui, gente. Se inscreve no canal, vai me dar uma moral. O couro vai comer, a gente vai ter que falar as verdades que fala sempre, né? E mais algumas. Se inscreve no canal se você puder aí, não custa nada. Larga o like, vai. Deixa o like aí que é de graça. E hoje, mais do que nunca, é muito necessário que a gente chegue em muito mais gente. O seu like vai ajudar essa conversa aqui a chegar em muito mais gente e a sua inscrição também. Muito obrigado. Gente, deixa eu dizer para vocês primeiro, dar um recado de que esse conteúdo, esse nosso papo, ele é patrocinado pela GoCase, que tem os acessórios tops, licenciados, oficiais, de todos os clubes do Brasil, inclusive do Fluminense, né? Mas o seu clube, se você não é tricolor, também está na GoCase, com os acessórios mais legais, as capinhas de celular, por exemplo, essas aqui, ó personalizada, tem vários modelos de todos os clubes. A capinha de celular, cara, qualidade top. Compra uma, leva duas, compra duas, leva quatro, enfim, sempre em dobro. E estão saindo por menos de R$ 25 cada uma, usando o meu cupom GOILAN. Entra pelo link aqui, na primeira descrição desse vídeo aqui, tem um link para você entrar, usar o meu cupom GOILAN e ainda ter desconto acima do normal. Porque hoje, nesta segunda-feira, dia 14, todo o site da GoCase está numa promoção especialíssima, o melhor preço depois da Black Friday. Até 70% nos produtos dentro do site da GoCase. Uma oportunidade única somente nessa segunda-feira, como, por exemplo, além das capinhas, você pode comprar essa garrafa aqui, ó. Garrafinha térmica Urban, a mais vendida e a mais popular entre os clubes de futebol, né? Os clubes, entre as garrafinhas oficiais, essa aqui licenciadíssima, conserva sua bebida por até 24 horas, gelada ou quente, realmente espetacular, saindo por menos de 80 pratas. Realmente é uma pechincha para qualidade. Então não perde tempo não, vai na GoCase, aqui ó, no primeiro link na descrição desse vídeo e aproveite. Vambora, gente, vamos lá. Então é isso, né? A notícia tá aí. A notícia você já recebeu, você já encaminhou, você já mandou, você já comentou com amigos. Eu já recebi de um monte de gente. Vou botar primeiro no ar a notícia que tá chocando o mundo do futebol, chocando, tricolores ou não, nessa segunda-feira. Tá aqui, ó. Esse é o jornalista Fabrizio Romano, jornalista italiano, muito bem informado, quase nunca erra. E ele até está repassando uma notícia que saiu já em outro lugar, saiu no Telegraph, jornal inglês. Vou ler já a parte aqui em português traduzida. O Wolves, né, o Wolverhampton, fecha acordo para contratar John Arias do Fluminense. Aqui vamos nós, diz ele. Pacote acordado para taxa próxima a 20 milhões de euros. Atenção para o preço. Em torno de 20 milhões de euros, como o John Percy do Telegraph relatou. E o jogador já aceitou se juntar ao Wolverhampton, com a viagem sendo organizada. Novo ponta em breve. Aqui está o John Arias com o logo com o escudo do Wolverhampton ao lado. Sempre o Wolverhampton, né? Mas sempre. De novo o Wolverhampton. É isso. O estranhíssimo caso do clube que negocia sempre com os mesmos clubes. Wolverhampton, Watford,
ou os clubes satélites do grupo City? Sempre com os mesmos. Impressionante. O Aras acaba de jogar uma Copa do Mundo de clubes exemplar, espetacular. E quem se interessou por ele? Foi o Chelsea? Não, não foi. Foi o Real Madrid? Não. Pode ter sido um clube intermediário, o Al Hilal? Não. Foi... Quem foi? Foi o Borussia? Não foi o Borussia. Os clubes que estavam lá jogando. Foi o Mamelodi? Não foi o Mamelodi. Foi o PSG? Não foi. Foi o Wolverhampton. O mesmo, uma coincidência absurda. É só coincidência, tá, gente? Fique bem claro. O mesmo que comprou o André do Fluminense. O mesmo que onde está hoje o João Gomes, que jogava no Flamengo. Então, é o mesmíssimo clube que levou o André. E é apenas uma coincidência. Não é nada, não tem nada a ver com o empresário, não é sempre o mesmo empresário, sabe? É nada que vocês possam estar imaginando aí. É só coincidência. É o Wolverhampton que fica se alimentando, fica se abastecendo no Fluminense. Um time, aí você vai falar, poxa, Ilan, mas um time pequeno da terceira prateleira do futebol europeu. Terceira? Na Europa, o Wolverhampton, ele é da quarta prateleira na Inglaterra. O Wolverhampton estava brigando para não cair, agora na última temporada. Brigando para não cair na Inglaterra. Então, gente, a gente pode falar tranquilamente que o Ajax está indo para um time, em termos de futebol europeu, da quinta ou sexta prateleira. É para lá que o Fluminense está vendendo o John Arias. E aí, claro, vai vender por quanto? Pelo valor que vale? Por 50 milhões de euros, por 60 milhões de euros, por 40 milhões de euros? Não, vai vender por uma pechincha, como é normal para um clube pequeno, muito pequeno na Europa. O Wolverhampton é um clube pequeno na Inglaterra e muito pequeno, obviamente, por razões evidentes, no futebol europeu. E a gente está falando de um Fluminense que acaba de voltar da Copa do Mundo de Clubes com isso aqui. Vou botar na tela porque é necessário botar isso aqui, gente. Olha só. Olha aqui as premiações totais da Copa do Mundo de Clubes. Tá? Vou até ampliar aqui, ó. Essa aqui é a premiação total. Olha onde está o Fluminense. Isso aqui é quanto cada clube recebeu em milhões de dólares. Chelsea, 114 milhões de dólares. Campeão. Paris Saint-Germain, 107 milhões praticamente de dólares. Real Madrid, 82 milhões. Fluminense, logo depois do Real Madrid, quarto, né? Como foi realmente o quarto colocado da competição, 60 milhões de dólares. Isso aí dá 350 milhões de reais. Vai ter imposto. Interessa. 350 milhões. Vai sobrar sem imposto 200 e poucos milhões de dólares. De reais. 200 e poucos milhões de reais depois de imposto, depois de não sei o quê. O Fluminense ganhou mais do que o Bayern de Munique, que ganhou 58, mais do que o Borussia, mais do que o City, muito mais do que o Palmeiras, que levou 39 milhões de dólares, muito mais do que o Flamengo, que ganhou menos da metade, 27 milhões, muito mais do que o Botafogo, 26 milhões. O Fluminense ganhou mais de 60 milhões de dólares. Dito isso, o Fluminense está precisando vender o Arias para ficar com 50 milhões de reais, porque é esse dinheiro que vai ficar para o Fluminense, tá, gente? A venda, se acontecer, se acabar de fato ocorrendo por esses 20 milhões de euros, que é uma esmola, isso é uma esmola. A venda do Arias por 20 milhões de euros é uma esmola. É um absurdo. É escândalo. É crime. É um crime vender o jogador por esse valor. E 20 milhões de euros são 130 milhões de reais, vai, com muito boa vontade aí na conversão, 130 milhões de reais. Pô, Ilan, é uma bela grana. Nem se fosse tudo pro Fluminense seria uma bela grana. Mas não é tudo pro Fluminense. O clube tem 50% dos direitos sobre o Arias e ainda tem que pagar 10% aí de jabá, de comissão, de empresário, aquilo, né? Aquilo tudo. Você sabe que o Fluminense sempre arca com esses troços todos aí. Né? Quem vai pagar a conta, aliás, não é o clube, é você, que daqui a pouco estão pedindo de novo, sócio torcedor, vá ao estádio, compre isso, compre aquilo. Aí você já sabe. Você que paga a conta das vendas horrorosas, péssimas, injustificáveis e indefensáveis do Mário Bittencourt, que é o mesmo presidente que levou o Fluminense à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. É um paradoxo? É. O Mário tem alguns resultados muito bons e, ao mesmo tempo, faz essas vendas escandalosas. Compras escandalosas e vendas
da mesma forma escandalosas. Então, meus amigos, o Fluminense vai se desfazer de um dos maiores jogadores da sua história. Vou repetir, o Arias já entrou para o grupo seleto de maiores ídolos da história do Fluminense. Vai se desfazer como se estivesse se desfazendo de um par de meias usado. 20 milhões de euros, dos quais 7 ou 8 vão ficar com o Fluminense, por aí, 6, 7. É assim que se desfaz de um jogador do tamanho do Arias, com a importância dele. Ah, Ilan, mas ele tem 27 anos, vai fazer 28 em setembro. E daí? Ah, então ele não pode valer tanto assim. Amigo, se o Arias não tivesse 27 anos, ele valeria 60 milhões de euros. É claro que ele vale menos porque tem 27 anos. É claro. Mas se ele tivesse 21, ele valeria 60, 70 milhões de euros. É um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. Pelo menos foi na Copa do Mundo de Clubes. Qual é o critério seu? A gente acabou de assistir uma competição com os principais jogadores do mundo. Ou não? E lá estava o Arias. E lá estava o Arias se destacando como um dos principais nomes da competição. Para muita gente, era o principal. Mas aí o Fluminense saiu na semifinal. Eu acho que não foi o craque da competição, mas estava entre os 5 principais. E aí você está vendendo um dos principais jogadores do mundo nesse momento, aproveitando o hype, né, aproveitando aí a projeção da Copa do Mundo de Clubes, por 20 milhões de euros. O Flamengo acaba de vender o Gerson em baixa. O Gerson é até um pouquinho mais velho que o Arias, mas ali tem a mesma idade, 28. Acabou de vender o Gerson em baixa por 25 milhões de euros. Não foi caro? Também não foi muito caro, não. Mas foi o valor total da multa. E o Fluminense não consegue subir um pouquinho essa proposta aí, não? Para quanto? Para 30? 30 era menos mal. 30 milhões de euros. 35. 28. 20 milhões de euros no Arias. É isso que ele vale? Mas ele quer ir embora. E lá o Mário tinha um acerto com ele, um acordo, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, de que chegasse uma proposta de 15 milhões de euros, o Fluminense não ia dificultar. É verdade. 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. O que aconteceu de lá para cá? Um monte de coisa, né, gente? Ou tudo que valia 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, vale agora? Depende. Mas como assim? Mudou muita coisa. Claro que mudou. De lá para cá, o Arias teve o contrato estendido, renovado pelo Fluminense. Isso não é simplesmente assinar um papel e renovar. Não. Ele ganhou um aumento substancial. O Arias hoje ganha mais de 1,5 milhão por mês no Fluminense. 1,5 milhão. Vive mal, né, no Brasil, com 1,5 milhão? O que você acha? Mais de 1,5 milhão de reais por mês. Todo mês pingando lá 1,5 milhão. Fora o resto, fora a premiação, fora o que eles estão ganhando lá de 70 milhões para dividir entre os jogadores depois do Mundial. 70 milhões, hein? Hein? Tá nadando em dinheiro o Fluminense, né? 70 milhões de reais para dividir entre os jogadores e comissão técnica. É sério mesmo? Precisa isso tudo? Fecha parêntese. Então o Arias ganha 1,5 milhão por mês, pouco mais que isso. E mais o resto. Mais todas as bonificações, etc, etc. O Fluminense estendeu. O Fluminense renovou o contrato para que ele ganhe isso. Então vai impedir o Arias de realizar o sonho dele, da família, de morar na Europa, como estava conversado com o presidente. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Você pode manter o seu acordo, falar, Arias, tem que ser bom para todo mundo. Você quer realizar o seu sonho, você quer ficar feliz e nós também queremos ficar felizes. Ninguém vai ficar feliz com a saída do Arias, mas o clube tem que ser recompensado. A multa para negociar o Arias para mercado brasileiro é 100 milhões de euros. 100 milhões. Mais de 600 milhões de reais. Para o exterior, a gente não sabe o valor da multa. Isso não foi divulgado jamais. Já foi em torno de 50 milhões de euros antes dessa renovação. Pode até ter reduzido. Pode ter ido para 40, para 45, para 30, ou subido. A gente não sabe. Mas 20 não é. 20 não é. Então senta com o Arias e fala, meu amigo, John, precisamos de você. Nós não queremos que você saia. Mas você quer sair? Então tem que ser bom para nós. Tem que ser bom para você e tem que ser bom para nós. Não dá para o presidente do Fluminense, da instituição, dizer ao Arias, quero ver você feliz. A gente quer ver o Arias feliz. Todo mundo é grato ao Arias. Todo mundo reconhece o que ele já fez pelo Fluminense e o que ele ainda poderia fazer.
mas tem que ser bom para ele tem que estar feliz, desde que a instituição e os seus milhões de proprietários, os donos do Fluminense, que são os torcedores, não é o Mário Bittencourt, não é ninguém, não é nenhum jogador, ninguém nunca jamais vai estar nem próximo do nível, do tamanho da instituição. Então, os donos da instituição têm que estar felizes também. Ou se não estarão felizes com a saída dele, não podem ficar arrasados. Não podem ter uma dupla infelicidade de ver o seu maior ídolo sair e ainda por cima por uma pechincha. Então, alguma compensação tem que ter aí. E quem tem esse papel, quem tem essa função, é quem toma conta do clube, infelizmente hoje, que é o Mário Bittencourt. Mas aí tem que ter competência, capacidade e responsabilidade para fazer isso. Chegar para o cara e dizer, olha, eu adoraria pessoalmente fazer você feliz e realizar o seu sonho, mas eu sou presidente de uma instituição. Eu represento milhões de pessoas. E eu não posso causar desgraça dessas milhões de pessoas só para que você esteja feliz. Ainda assim, dá para fazer as duas coisas. Dá para o Aras estar feliz e os milhões que são os donos da instituição estarem felizes também. De que forma? Nesse caso aí não tem muito jeito. Só com dinheiro. Só com a instituição sendo devidamente recompensada. Então está na mão do Mário. Mais uma vez. Mais uma vez. O Fluminense não pode doar um dos seus maiores jogadores da história por esse valor ridículo para um clube, digamos, gente, eu não vou chamar o Wolverhampton de ridículo, mas é um clube pequeno. É um clube insignificante. É um clube que não está à altura do John Arias, nem do André está, nem do João Gomes, enfim, mas eles estão lá, eles foram. Mas quando o André foi, ele foi por um valor aceitável, 35 milhões de euros. Bem mais novo que o Aras. Só que o Aras joga mais do que o André. Só que o Aras joga numa posição mais valorizada que a do André. O Aras é atacante, que é o jogador que mais vale no mercado mundial. Normal, isso aí, tradição no futebol. Claro, ele custa menos hoje por ter 27 anos, mas se botar os dois jogadores ali na balança, talento, capacidade de ser decisivo, eu voto no Aras. Você escolhe quem em 2025 entre André e Aras? Eu não tenho nenhuma dúvida. Alguém aí tem dúvida? Eu acho que pouca gente vai votar no André, que é um grande jogador, foi um grande ídolo e é um jogador importantíssimo, muito bom. Mas entre os dois, se tiver que escolher hoje, volta um deles, né? Fica o Aras, deixa o André lá, pode continuar. É isso. De novo, se o Aras fosse novo, ele ia valer 60 milhões de euros, 50 milhões. Ele com essa idade agora vale 30, 35. Se fosse vendido por uma diretoria, por um clube minimamente competente. É simples assim. E como é que vai ser a vida do Fluminense sem o Aras? Ele vai, né, gente? Eu ia falar se ele for. Ele vai. Ele vai. A questão é quais migalhas o Fluminense vai receber. Porque o que está se falando aí é migalha. Como é que vai ser a vida sem o Aras? Como é que vai ser? Vai ser com o Soteldo? Quantos jogos seguidos o Soteldo vai conseguir jogar? Vai ser com Paulo Henrique Ganso? Quem é que vai puxar os contra-ataques do Fluminense e levar o time todo à frente da forma que faz o Aras hoje? Fica a pergunta para o Mário. Vai contratar com esses 40, 50 milhões de reais que o Fluminense vai receber? Dá para contratar. Dá, por exemplo, para contratar outro Canóbio. Que tal? Hã? Contrata mais uns 2 Canóbios, mais uns 2 Everaldo, de repente dá jeito. Gente, é uma segunda-feira triste, hein? Ter que acordar, ter que conviver nessa volta à realidade com uma notícia como essa é a mesma coisa que a gente... O sentimento é de que os tricolores sonharam durante 20, 25 dias, viveram uma realidade absolutamente paralela ao que tem vivido nos últimos anos, ao que estavam vivendo nessa temporada, de medo, de preocupação, de angústia, do que viveram no fim do ano passado, com um quase rebaixamento, e aí saem desse sonho da Copa do Mundo de Clubes para um choque de realidade. Acordar com essa notícia de que John Arias está quase vendido, e vendido por uma bagatela, é sair do sonho direto, sem escalas, para o pesadelo. Sonhou e caiu da cama.
Boa sorte para todos nós. Oremos, né? Larga o like, se inscreve. Opina aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Abraço.